Listas cravam, o Ceará está acima dos demais da Série B e é um dos grandes favoritos ao acesso. E eu quero trazer para a tela essa opinião dessa turma para a gente avaliar. O que você acha? Você acha que o Ceará já está acima dos demais? É um grande favorito ao acesso? Vem comigo que a gente vai ouvir essa opinião juntos. Chegando nesse vídeo agora, eu sou Klaus Catunda. Eu quero que você comente, compartilhe e deixe a sua opinião nesse vídeo, em que vamos falar sobre a opinião do pessoal do Podcast 45, que faz um grande trabalho de análise das equipes nordestinas, mas também de toda a Série B. Faz um raio-x completo e eu quero trazer para a tela a opinião deles, principalmente sobre o Ceará, porque aí cabe a gente avaliar se o Ceará realmente está acima dos demais. E quero parabenizar aí o Fred Figueroa, o Cauê, o Cássio Zirpoli, também o Atos, nessa análise sobre o Ceará, muito completa, mas eles fazem de todas as equipes da Série B um raio-x total. E aí, se você quiser conferir, vai lá no Podcast 45 e confere que está bem legal esse trabalho que eles fizeram sobre todas as equipes da Série B. Estou trazendo o recorte aqui do Ceará para a gente analisar juntos, beleza? Vamos conferir que está bem legal. Cuida. Vou colocar aqui. Né, em 3 jogos que eles foram acionados, tá? Éder e Pedro Henrique foram aqueles que disputaram as 4 partidas com Moza como titulares, tá? Ainda falta estrear Mateuzinho, atacante, que já foi confirmado, né, nessa negociação com o Sport. Júlio César, ele foi para o banco de reservas nesse jogo. Júlio César, zagueiro vindo do América Mineiro, tá? Lembrando que Dieguinho, um lateral direito que virou volante, tá machucado, né? Se machucou, chegou a jogar esse ano, se machucou. É o Ceará que, assim como os outros clubes rebaixados, o Ceará, a gente sempre destaca, né? Passou o campeonato inteiro longe da zona de rebaixamento e 29 minutos dentro da zona de rebaixamento. O problema é que foram os últimos 29. Até o número, né? 29. Puta merda. Não conseguiu ainda fazer uma transição que dê ao time um protagonismo claro de elenco dentro da Série B. Eu diria que o Ceará traz de 2025, aí se você soma com o Mateuzinho, que é bem interessante, tá? Dá ao Ceará a condição de ser um dos muitos candidatos ao acesso. Eu acho que vai ser uma tônica desse programa. A gente está no primeiro de 20 clubes. Vocês percebem que pro Fred é curioso. Ele não fala do Juan Alano, né? Ele coloca o Juan Alano como uma incógnita, uma aposta, um jogador meio qualquer, né? O Juan Alano não é esse jogador, né? O Juan Alano é um jogador de um nível acima. A gente não sabe se vai se confirmar ou não, né? Porque, enfim, futebol. Pode acontecer, o cara pode vingar, pode não vingar, mas é um jogador diferenciado. Ele coloca o Mateuzinho porque ele conhece o Mateuzinho, é mais próximo da região. Normal. Não acho nada além de absurdo, não, o cara não olhar para o Juan Alano como um jogador diferente. Enfim, vamos analisar aí junto com ele. A gente vai ter nesse comecinho, nessa primeira análise do ano, muitos times que a gente vai dizer, tem condição de subir. Na briga, né? Você bota ali naquela prateleira, vai estar na briga. O orçamento, a gente já fez até programa sobre isso, é Fortaleza e Ceará muito acima dos outros. Mas até aqui não, né, Cauê? Até aqui vai no ritmo... Você não vê algo tão díspare de... Sim. Você... exatamente. Né? Não tem. Você vê, como a gente verá nos próximos times. A gente vai ver o Goiás, por exemplo. Coisas que se equivalem. Você não consegue dizer, o orçamento do Ceará já se reflete. Perfeito. Isso daí. Não se reflete. Perfeito. Nessa disparidade. Agora, tem... diferente. Oi? Eu vejo um pouco diferente, tá? Eu acho que o Ceará se desloca desse bloco aí. Vai ser um bloco grande de times que vão disputar o acesso. Acho que a gente vai acabar vendo dessa forma. Mas eu ainda vejo o Ceará deslocado desse bloco. Talvez não junto com o Fortaleza, que a gente vai avaliar daqui a pouco, mas eu acho o Ceará deslocado, porque, vamos lá, se você pega aí... Mas esse deslocado é mais à frente, não é isso? Isso. Pra mim é Fortaleza, lá na frente, assim, isolado. Eu não depois Ceará e depois vem o resto. Esse Fortaleza isolado, não. De verdade. Mas eu daqui a pouco a gente chega no Ceará como se fosse, assim, um ponto mais na frente. Vocês percebem aqui que o Cauê, né, que tá falando um ponto mais à frente, e o Atos, eles dizem, o Ceará tá um pouco acima, né? O Fred não acha, e eu acho que nem o Cássio também, né? Eles colocam como favorito ao acesso e tudo mais. Vamos analisar aqui. Eu acho que eles estão fazendo muito pouco caso, assim, por exemplo, de um Vina, né? Eles acham que o Vina talvez não seja mais aquele Vina, mas para uma Série B, para mim, tá muito acima da média da Série B por muito, né? Mas enfim, vamos analisar aí juntos aí o que é que eles vão falar.
uns aspectos que depois eu posso até... Daqui a pouco a gente vê o me falar. Fortaleza. Vamos um por vez. É porque são peças bem diferenciadas. Veja, você tem uma base com o Dieguinho, você tem o Zanocelo, o Vina com todas as questões do Vina. Mas são muitas questões do passado. Vina. São muitas Sim, questões. são. Mas eu não preciso nem colocar o Vina. Eu, sinceramente, nisso eu queria entender do Fred o que é que ele fala como questões do Vina, né? Porque o Vina já tá entregando 3 gols e 2 assistências nessa temporada. Tá melhorando a parte física, tá aprimorando a qualidade que ele tem. Quais são as questões do Vina que o Fred queria trazer? Eu fiquei curioso nesse aspecto aí. Mas vamos lá. Eu vou aqui. O Dieguinho, o Zanocelo, o Pedro Henrique, o Mateuzinho. Isso aí já coloca o Ceará, à frente daquele grande bloco de times que a gente acha que tem chance de acesso. Criciúma, Novo Horizontino, já está à frente. Já está à frente. Então eu não coloco o Ceará no bloco. Eu coloco o Ceará um passo à frente desse grande bloco. Dando um pouco, alguns números em relação a esse cenário de onde colocar o Ceará nessa disputa pelo acesso, o orçamento do Ceará, e aí já o oficial, a gente já tinha feito um vídeo do primeiro valor, mas enfim, o valor oficial de 166,5 milhões é o que o Ceará projeta para 26, e disso aí 156 milhões de receita líquida, ou seja, tirou os impostos. Só o futebol profissional do Ceará vai consumir 105 milhões e 700 mil reais. A folha do Ceará, esses 20 quantos minutos, Fred, de zona de rebaixamento? 29. Ou seja, um time que passou 99% do tempo na primeira divisão, ele teve uma folha de 7 milhões de reais por mês. A folha do Ceará, prevista pelo Ceará para a Série B 2026, é de 4 milhões e meio. Então, assim, mesmo que a gente questione algumas peças e cite alguns reforços interessantes, o que o Ceará projeta, nesse caso, é simplesmente um achômetro, um documento, um relatório oficial do Ceará. O potencial econômico é muito favorável, porque você até usou a expressão um dos vários candidatos. Não é isso. É um dos principais. Assim, mas eu destaquei que o orçamento, o dele e do Fortaleza era muito acima. Muito acima. O orçamento eu destaquei. E até a gente vai falar dos outros clubes, mas citando, o do Fortaleza é maior, mas o de 166, o Goiás exportou com 60. Assim, a diferença é muito grande. Mas a gente já tem até programas sobre isso. Se a gente fosse colocar. Tem vários fatores. Não é tão proporcional. O orçamento não aparece. O do Goiás, claramente, não tem essa diferença. Mas é que tá. É por isso que o orçamento é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Nesse caso do Ceará, pode não estar aparecendo, a gente estava gravando esse vídeo na noite madrugada do dia 26 para o dia 27 de janeiro. Concordo que pode não estar aparecendo, mas essa relação, essa capacidade econômica, ela está estabelecida para o ano inteiro, ou seja, em algum momento tem de aparecer esse Eu nem acho que o Ceará terá facilidade de fazer os 160, e eu tenho certeza que o Goiás vai gastar muito mais de 60. Ele pode orçar 60, porque vai gastar os 90 de até porque porque existem duas coisas diferentes. Uma é quanto você vai ter e outra é quanto você vai gastar. Quando eu digo que o Goiás vai ter 60, isso não tem nenhuma relação com o Goiás vai gastar 60. Há 2 anos o Goiás, inclusive, está gastando muito mais do que o que ele arrecada. O Ceará, inclusive, já fez até vendas interessantes, entrou dinheiro de vendas, de jogadores já tinham sido vendidos, tiveram novas negociações, está entrando dinheiro no Ceará. Eu acho que o Ceará, por isso que eu acho que, inclusive, eu discordo de Atos, nem tanto de colocar o Ceará um pouquinho à frente, mas o Fortaleza sim. Eu acho que o Ceará tá na frente. Porque o Ceará, o dinheiro está entrando, tá? Mas eu não consigo ver a utilização desse dinheiro, pelo menos, a gente está no comecinho da temporada, vai ter o fechamento das inscrições lá do Cearense, mas o fechamento da janela só é 3 de março. Pode ser que o Ceará siga se reforçando, tá? Mas, por exemplo, o Ceará tem Bruno Ferreira no gol. E assim vai. Um goleiro que falhou. Mas ainda não me incomoda aí, não. Eu acho que meu ponto tá até em outro aí, viu? Mas veja só. Não incomoda você, incomoda muitos torcedores do Ceará que consideraram um dos vilões do rebaixamento. O Bruno, nesse caso, eu acho que o problema do Bruno, já falei sobre isso, não é técnico, né? Eu acho um ótimo goleiro. Eu acho um baita goleiro. Se tivesse um emocional mais forte, seria um goleiro top de Série A. Top, quando eu falo top, jogador de Série A, né? Mas esse aspecto emocional do Bruno me preocupa para a temporada, né? Não, aliás, o aspecto técnico não, perdão, o aspecto emocional do Bruno. Isso me preocupa. Tomara que ele consiga ter um trabalho emocional mais forte para ele não sentir em momentos difíceis como ele costuma sentir. Porque não foi a primeira vez, né? Foi a reta final da Série A e tiveram outros contextos também, né? Nisso eu concordo com o Fred que há um ponto de preocupação sobre Bruno Ferreira. Vamos lá. Tá? Considerado que ele teve uma queda de produção gravíssima, Léo Fontinelli repete isso algumas vezes e Minhoca também aqui nos programas. Então, ele tem Bruno. Ele tem, nesse momento... Na reta final. Na reta final. Isso. Sim, ele tem Éder e Gilmar, mas vamos já colocar Gilmar e tratar Júlio César como zagueiro. Sim.
Éder e Júlio César não é, pra mim, uma dupla de zaga de você dizer, opa, Pronto. tem uma dupla de zaga de primeiro É nível. o que passa pra mim da minha e tão desconfiança pouco do Ceará. Alex Silva e Os Fernando. laterais, pronto. Que a Léo tem feito no programa que o Ceará, com esses laterais, vai ter problemas gravíssimos Pronto, ao longo do ano. começa por aí. Então a gente tem um sistema defensivo inteiro, o goleiro, Eu acho que no aspecto laterais e zaga, de fato, o Ceará, eu acho que não está resolvido. Pode estar resolvido para o começo da temporada, mas para o campeonato me preocupa. Né? Eu acho que Alex Silva não vai ser titular do Ceará, mas ainda é cedo para cravar. E o Fernando precisa melhorar muito a parte física. Né? Tecnicamente, acho um jogador interessante, consegue jogar de maneira mais consciente ofensivamente do que o Matheus Bahia, que era meu atabalhoado, mas sobressaía num aspecto de entrega física. Eu acho que se a gente tiver aí, né, atentos ao mercado de laterais, não deixar acontecer o que aconteceu ano passado, né, com o caso do Nicolas, que acho que é um jogador sofrível e que foi sofrível aqui no Ceará, não vou nem dizer que ele é um jogador sofrível, a gente vai ter condições melhores, né? E talvez mais um zagueiro. Eu acho que a gente também tem que olhar para a zaga, né? Olhe lá para um lateral direito, mas o Júlio César é lateral direito também, então pode ser que o Júlio César se resolva como lateral e entre um zagueiro de um nível melhor ao lado do Éder. Mas são posições em que a gente precisa estar atento, sim, para a Série B. No momento, não acho necessário movimentos do Ceará, não. Vamos continuar a análise aqui do pessoal do podcast 45. zagueiros laterais que não condizem com você dizer que o time já larga como Mas passar o franco rápido. favorito. Mas eu gosto de Júlio César. E eu gosto até um dos nomes que eu botei naquelas listas. Só que é um nome que uma coisa é chegar pra jogar com o William Machado. Sim. Outra é com o Éder. E olha que é, eu Exatamente. acho. Eu nem Mas gosto mas tanto, quando é. você vai pra essa composição ali de trás, não tem como você não colocar uma interrogação. Porque Alex Silva é um lateral daquele da Série B. Com o homem de confiança de Mozart, né? Fernando. É um cara que lá atrás na Chapecoense tem uma temporada. Que ele na Chapecoense, que ele, foi. É quando ele vai para o Atlético Paranaense, inicia bem depois. Sim, se perde completamente a carreira. E as primeiras impressões Não são são bem boas. negativas, tá? Eu acompanhei o programa. Calma. O Freud já tá falando que é muito negativa as primeiras impressões do Fernando. Não são tão negativas assim da torcida do Ceará. Teve um momento ruim, mas também teve momentos de o cara dizer, opa, o cara é interessante, bom jogador. Mas o cara pode estar sentindo a parte física, então ele pode estar dando uma travada muscular, pode não estar conseguindo correr atrás, ainda não está no ideal físico, ninguém está no ideal físico. E essa cautela de já querer... Aliás, essa falta de cautela de já querer cravar... não presta. Com 4 jogos da temporada, eu já falei que é muito precipitado. Eu acho que o Fernando deu bons indícios, mas me parece estar sofrendo com aspecto físico. Discordo do Cauê quando ele fala que o Fernando deu uma queda, sumiu. Ele sumiu porque ele se lesionou, né? Ele passou 1 ano e meio no estaleiro, então, depois da temporada na Chapecoense, ele foi para o Atlético Paranaense, jogou bem e se lesionou. E aí tá tentando voltar àquele nível com sequência de jogos que ele não conseguiu ter no Atlético Paranaense, né? Chegaram vários jogadores com muita qualidade no Atlético, ele perdeu espaço. Mas é um jogador que tem potencial, né? É um jogador que está demonstrando potencial aqui também. Mas acho que ele ainda está sofrendo com aspecto físico, tá? Não discordo do que o Fred vai falar agora, mas vamos lá. Inteiro de Léo. A goleada sobre o Ferroviário foi considerada a primeira partida boa do Ceará, tá? E Léo ainda fez ressalvas duras aos laterais. Então, assim, você quando vê que atrás é uma interrogação, agora, do meio pra frente, aí eu já vejo o Ceará, e é por isso que eu vejo o Ceará um passinho à frente da... Também do não tem resto da centroavante, tá? Também não tem centroavante. turma. Um passinho à frente da turma, porque o Ceará tem o quê? Tem um meio de campo. Tem. O Fred, ele descarta o Luca, né? Tipo, não tem centroavante. Temos centroavante, é o Luca. Né? A gente precisa de mais? Óbvio que a gente precisa de mais. O Ceará tá buscando um camisa 9, né? Eu fiz vídeo hoje sobre isso. O Ceará tá buscando um camisa 9. Então, fiquem atentos. O Luca pode surpreender muita gente. Mas deixa... Estão falando aí, ó. O Fred tá dizendo, não tem centroavante. Então tá bom. Beleza, Fred. Vamos nessa. Porque você tem Dieguinho, você tem Zanocelo, queira ou não, você tem Richardson. Lucas Lima é um bom Richardson. jogador. Lucas Lima, É um bom ok, jogador. acompanha. Sim. Então você não precisa olhar assim, eu vou fazer o quê se eu perder Dieguinho agora? Tá jogando, é. Vai Você jogar. joga com o Richard. Aí tu vai ali para a função do 10. Tem vinda com Soares, mas tem. Tem Matheus Pô, Araújo. mas que pode Matheus fazer. Araújo, para uma B,
Sim. Já mostrou alguma coisa na própria A, Sim. em outro momento. Então, assim, você não chega perdido. Aí tu tem os 2 pontas. Até eu fiz um exercício antes de vir para cá, olhando o setor de cada um desses 4 iniciais que a gente vai ver. Mas, pô, se eu vou ver pro setor, dupla de zaga, laterais, dupla de volante, meia, os 2 pontas. Para mim, desses 4, dos 4 rebaixados, se eu for olhar só o recorte de dupla dos pontas, para mim, os melhores, Mateuzinho e Pedro Henrique. Concordo. E Pedro Henrique. Concordo. Aí só que aí você chega a uma outra função que é uma incógnita gigante, que é Lucas de centroavante. Que foi que fez o Ceará destravar no passado. Quando chega Pedro Raul, é que ele destrava. A vida do Ceará. Que resolveu a vida do Ceará, a função de centroavante lá atrás na B. Sim. Com o Saulo Mineiro jogando ali, levando nas costas do time. Então você não tem como, quando você tem uma interrogação ainda gigante do sistema defensivo, e tem o centroavante, que para mim são funções vitais. Né? Você tem que ter um goleiro, que por mais que dá, mas vive um momento de insegurança, de incerteza. Sim. Uma zaga que ainda está. E você tem o 10, que carrega muitas vezes o time nas costas, mas você tem que ter um 9. É muito difícil você subir com 9. Que não vai ser nunca. Vai chegar um 9. Deficitário. Vai ter que chegar. E eu imagino que é justamente que talvez o. Será que não vai ser o Luca? Isso é uma aposta minha, tá? Acho que o Ceará vai buscar um 9 de uma prateleira bem acima do Luca. Um cara mais função 9, né? Mas eu acho que a galera tá descartando cedo demais o Luca. Cedo demais. Mas enfim, eu acho que o jogador tem uma qualidade que, se for aprimorada com ritmo de jogo, acho que muita gente vai ficar surpresa com o Luca. Mas enfim, cena dos próximos capítulos. Pode ser que não, né? Toda vida que eu tento profetizar, nem sempre eu acerto. Acertei no Eric Puga, no começo da temporada de 24, né? Mas não sei, eu acho que estão tirando de novo o Luca para muito pouca coisa. Você vê que eles citam aqui vários jogadores, né? Matheus Araújo, Vina, Pedro Henrique, Mateuzinho, e esquecem do Juan Alano, mais uma vez, como se fosse um jogador qualquer. Mas tudo bem. O fato é que o Ceará tem muita opção do meio para frente, mas ainda, para mim, deixa um pouco a desejar na zaga e nas laterais e na camisa 9. Essa é a análise deles, mas vamos concluir aí com esse último trecho de fala deles, tá? Vamos lá. O Ceará não tem encontrado dentro do seu orçamento inicialmente, está esperando o mercado fazer a peneira e ver quem vai sobrar, até para não ter que pagar de novo um valor que não tem condição de pagar. Pedro Raul não tem a menor condição. Não, e tá jogando E Corinthians. está botando o Lucas também para ver qual é. Isso, E é necessário lutar. Porque também tem isso. Às vezes você dá chance, o menino abraça, segure e está resolvido. O Sport passou isso com o Zé Lucas ano passado. Lógico que são as exceções. Mas às vezes você acha alguém, o Gilmar na zaga. Você que Júlio César chega e não compõe, já que Gilmar é um nome bem quisto dentro do staff do Ceará. Mas eu acho que o Ceará está um pouco mais à frente. Você vê peças ali no banco que você tem como Rafael Ramos, a lateral Um pouco mais à frente, Juan Alano. Uma incógnita pra mim. Você Para sempre mim eu gosto ele, do Juan Alano, sobretudo para esse cenário de B, eu acho ok, eu acho muito incógnita. funcional. Tá vendo? O Fred acha que o Juan Alano é uma incógnita. Tipo, não conhece o jogador, né? E, enfim, pode não render, cara. Ninguém sabe. Mas o Juan Alano não é uma incógnita na carreira dele, né? O Juan Alano é um jogador que jogou no Gamba Osaka e no Kashima Antlers. Não é qualquer equipe. Não é aquelas equipes lá do, sabe, Shima Impulse, Yokohama Marinos, que são equipes que normalmente brigam para não cair no campeonato japonês e que muitos jogadores são enaltecidos. O Iago Pikachu saiu do Fortaleza no auge para jogar no Shima Impulse, né? Um time de uma prateleira bem inferior lá no Japão. O Juan Alano era titular do Kashima Antlers, que sempre briga por título, e do Gamba Osaka, né? Ok, é outro nível de campeonato, mas um nível não tão abaixo assim. Muita gente acha que é muito abaixo, não é, tá? O Juan Alano é um jogador muito interessante e continuam falando, pouca coisa. Acho que ele já deu um primeiro cartãozinho de visitas naquele passe para o gol do Fernandinho, mas ainda é muito cedo. Mas, volto a dizer, acredito muito no Juan Alano que possa nos ajudar nessa temporada. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Não é certeza sobre nada. Vamos lá. Fernandinho você vai ter que trabalhar para resgatar. Fernandinho. Mas é o cara que tem algum potencial que já mostrou ali. Então, para mim, é fácil colocar o Ceará um pouco à frente. Mas eu acho que ainda está muito distante de orçamento previsto para elenco, você olhar e ver uma distância significativa. Bom, tá aí a análise do pessoal do Podcast 45, um abraço. Achei bem legal porque, de fato, eu acho que se você olha para orçamento e time,
acho que ainda há uma distância, né? Acho que há uma distância. O projetado de orçamento versus o que é o nosso time ainda falta. Falta principalmente nessas posições que foram citadas, principalmente. Zaga, laterais e também na camisa 9 falta um jogador ali com maior bagagem, com maior presença de área, que não é bem o que o Luca exerce, mas acredito muito no Luca. Acredito muito nesse menino e ele pode surpreender muita gente. E também no Juan Alano, que foi tirado ali um pouquinho, né, de contexto de algo que possa nos ajudar. Acho que é um jogador bem interessante. Gostei muito do que vi dele nas análises, então aposto muito também no Juan Alano. E aí, galera, vocês acham que o Ceará está um pouco acima dos demais? Precisa de mais? Eu acho que precisa. Eu acho que a gente tem condições para isso, tem que acreditar nisso e buscar mais opções aí para o Moza formar uma equipe ainda mais forte para a Série B. Claro que ainda é começo, tem muita coisa para acontecer antes da Série B, então vamos aguardar as novidades que o Ceará deve buscar no mercado, beleza? Se gostou desse vídeo, ó, deixa seu like, se inscreve no BPR, curte, compartilha, vem comigo. É isso. Valeu, galera. Bora, Vozão, e bora pro racha.